Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. Não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, quer esteja no trono ou na miséria. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é o suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais resplandente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente da batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair no impacto e um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, meus irmãos, a gente fecha levemente nossos olhos, pensa em Deus, em Jesus, agradece ao nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos, que Ele possa nos envolver com o seu amor, o amor que tem por cada um de nós que aqui estamos nessa noite, buscando conhecer um pouquinho mais sobre essa doutrina que nos ampara, que nos esclarece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, mas perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes, Senhor, cair nas tentações, livrando-nos de todo o mal. E que assim seja. E para a nossa palestra da noite de hoje, temos o nosso irmão Luiz. Genial, eu pesquei caminho de amor de Deus. Fica à vontade. É um nome grande, ele vai. Se me permitem, eu vou tirar a máscara. O meu grupo se chama Grupo Espírita Linha de Amor de Luz, já tem 18 anos. Aí a sigla da Genial, né? Que é um grupo, né? Um centro, né? E a gente, então, está aqui mais uma vez nessa casa, dando boa noite aos que estão presentes e os que estão também nos assistindo online e pela internet.
É com muita alegria que a gente retorna a esta casa, já endereço novo. Eu fui por diversas vezes no endereço anterior, ali na 15 de novembro, e sempre fico contente quando sou convidado, né? Então, trouxe para vocês hoje um assunto relacionado com as necessidades de agora. Muito se fala no estudo do Evangelho Redivivo, que depois eu vou dar mais detalhes, mas esta obra aqui que eu trouxe aqui para falar um pouquinho sobre ela, que é Epístola aos Espíritas. Ela foi escrita por Oswaldo Mello, em 1940, ele que foi presidente da Federação Espírita Catarinense por mais de 20 anos, nasceu em Florianópolis, e nasceu, alguns detalhezinhos depois a gente passa aqui, mas esse livro, então, ele foi escolhido na ocasião, em 2018, para orientar os trabalhos uma reunião que aconteceu na Içara sobre aquelas reuniões que acontecem, deixa eu ver aqui, eu fiz aqui uma observaçãozinha, Comissão Regional Sul, né, organizada pela FEC e pela UD. Então, ali congregaram várias casas espíritas aqui da região, e o tema que foi tirado, que foi escolhido, o livro na época que foi escolhido, foi esse aqui, Epístola aos Espíritas. Até eu lembro que na ocasião, depois daquela reunião, ela que foi uma reunião para estimular o estudo do Evangelho de Jesus, né, o Novo Testamento. Em seguida, houve uma reunião aqui também em Araranguá, no Chico Xavier, naquela casinha ao lado, né, então, onde várias casas espíritas aqui da região do extremo sul foram convidadas a participar, e dali, então, em seguida, já surgiu um grupo de estudos que está firme até hoje, você, né? Desde 2018, ali, eles estão estudando juntos, aí estavam estudando de forma física, presencial, mas em função da pandemia, então, de março de 2019 para cá, eles estão se reunindo de forma online, né? Então, esse livro aqui foi escrito, para vocês terem uma ideia, em 1940, né? E a FEC, então, ela resolveu reeditar ele, agora recentemente, no ano de 2013. Né? É um livro que ele fala, então, sobre epístolas, né? Que remete aos próprios, questão do Evangelho, né? Do Novo Testamento, onde ali existem as epístolas de Paulo, mas existem os outros evangelistas também que escreveram ali, Mateus, Lucas, e assim por diante, né? Então, a gente vai trazer alguns detalhezinhos desse livro, né? Pelo menos 2 capítulos, mas também vamos estar falando um pouquinho dessa questão da necessidade de a gente estudar o Evangelho de Jesus, né? E dar uma noção também da dimensão do que seria o Novo Testamento para a gente poder estar vendo o que nos aguarda. Então, só para ter uma ideia também dessa obra e do autor, Oswaldo Mello, que era conhecido pelo nome abreviado, na verdade se chamava Luiz Oswaldo Ferreira de Mello, né? Ele nasceu em 1893, em Florianópolis, e ali mesmo, em 25 de julho de 1970, ele desencarnou. E aqui na introdução desse livro, então, ele diz o seguinte, ó: essas palavras foram ditadas e são dirigidas a todos quanto trabalham na verdadeira seara do Mestre e trazem o objetivo sincero e respeitável de contribuir para a grande obra de unificação da doutrina e da família espírita. As mensagens que compõem esta obra relembram as lições do Evangelho, convidando-nos à necessária renovação de atitudes, palavras e pensamentos na busca das conquistas espirituais. Realmente é para isso que nós estamos aqui, né? Somos seres espirituais tendo uma experiência no corpo físico, né? Nós não somos espíritos que possuem o corpo, né? Muita gente pensa que é um corpo que tem uma alma, né? Na verdade, é o corpo que é o que coordena essa ferramenta, esse nosso veículo físico, para que a gente possa estar aqui, então, experienciando a cada nova encarnação situações que vão fazer a gente devagarzinho galgar os degraus necessários para a nossa evolução, né?
Então, antes de falar um pouquinho, então, do Novo Testamento, a gente tem que dar uma dimensão dele, né? Como é que pode um livrinho deste tamanho aqui, né? A maioria já, se não leu, já colocou na mão, já folheou algumas páginas, né? Mas o Novo Testamento, que significa, em hebraico, Nova Aliança, é um compilado de 27 livros da Bíblia Sagrada Cristã, que está distribuído em 270 capítulos, escritos originalmente em grego, e ele foi escrito entre os anos de 50 e 150 depois de Cristo, né? Então, esse livro conta as histórias de Jesus, a sua propagação, os seus ensinamentos, a formação das primeiras igrejas e as profecias da eternidade. Então, ele é composto em 4 partes. Então, ele tem os evangelhos, tem o livro histórico, tem as epístolas e o livro profético, né? Dos evangelhos, então, são os de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro profético, que é o Ato dos Apóstolos. Depois vem Epístola de Paulo, só aí temos 13 livros, são 13 epístolas, né? E depois tem também Epístolas Gerais, que são 7, e mais o livro profético, que é o Apocalipse, né? Então, a gente tem aí uma noção, não sei como é que consegue caber 27 livros aqui, é o tamanho da letra. Se ela fosse colocada no tamanho de uma letra normal, de alguns livros que a gente lê, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não sei quanto o volume, a dimensão que daria essa quantidade de livros, né? Mas então, falando um pouquinho mais sobre esse livro aqui, de Epístolas aos Espíritas, né? Então, lembra também as epístolas de Paulo, as cartas que Paulo escreveu a vários cristãos, né? Então, o detalhe dela é que foi uma obra psicografada por 2 espíritos que auxiliaram o Oswaldo Mello. Eles se revezaram nos capítulos, né? Inicialmente, eles não dão nome, mas a gente não vai fazer, como é que eles falam assim, quando vai contar o filme, né? Spoiler, né? Então, a gente não vai estar contando lá no final como é que encerra o livro. Eu só vou dar uma parte em dois capítulos, assim, para a gente ter uma noção. Basicamente, ele, o tempo todo, em quase os 33 epístolas, ele se remete à questão da necessidade da gente estudar o Evangelho de Jesus, né? E isso foi falado em 1940, né? Então, logo de cara, no primeiro parágrafo da primeira epístola, que o título é O Evangelho e a Revelação, né? Vem de imediato a afirmação: necessário é que não vos enganeis. Um é o Evangelho de Jesus e o outro é o dos homens. Nenhum espírito na terra ou no espaço poderá acrescentar ou retirar alguma coisa ao que já foi posto ou inspirado pelo mestre dos mestres aos evangelistas. O Novo Testamento é o caminho, a verdade e a vida, caminho verdadeiro e único que leva o espírito ao conhecimento da verdade. Então, a gente, muitas vezes, lê várias obras, né? Principalmente quando a gente entra no meio espírita, a gente procura estudar, acompanhar. Somos sabedores que existem, as obras básicas são 5, né? Mas, assim, muitas até nós mesmos não lemos completamente, às vezes, as obras espíritas, né? Quiçá 27 livros, né, do Novo Testamento, né? A gente sabe que a obra que realmente se remete às passagens do Cristo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Dali, eles extraem a cada capítulo um versículo, versículos compostos que trazem, então, a tônica daquele capítulo, onde foi estudado por Allan Kardec naquela ocasião. E cabe a nós, então, para ter uma noção mais exata, é justamente nos aprofundarmos nesse estudo da vida de Jesus, né? Que está relatado, então, em todas essas obras do Novo Testamento, e rico de exemplos, né? Ainda continua nesse capítulo, né? E fala o seguinte, ó: a terceira revelação, ou seja, o Espiritismo, só no Evangelho de Jesus encontra a sua base, segura e indestrutível. Por isso, amados irmãos, o Novo Testamento deve ser para os espíritas o livro da vida. As palavras antes veladas hoje se irradiam à luz da interpretação verdadeira. E para finalizar, ele conclui:
Cabe, pois, ao Espiritismo pregar o evangelho que o gerou. Espíritas, irmãos, volvei as vistas para Jesus. Ele é o modelo impecável e único. E esse modelo inteiro está visível dentro das páginas do Novo Testamento, né? E a gente, muitas vezes, se apropria parcialmente dele, né? A gente se apega muito àquelas versículos que a gente acaba, são os mais conhecidos, são citados muitas vezes até nos filmes de Jesus, quando mostra, mas ali seria interessante a gente não ficar só naquele, porque às vezes aquele versículo, para finalizar toda a história dele, tem mais uma quantidade de versículos. Seria interessante a gente, muitas vezes, ter um pouquinho mais de curiosidade, pelo menos aqueles que a gente está manuseando, está estudando, pegar na parte equivalente ali onde diz o capítulo, o versículo, para a gente explorar um pouquinho mais, né? Então, seguindo adiante, eu tenho mais um trechinho, né? Que seria a terceira epístola, que justamente foi a que foi apresentada para aqueles que estiveram na Isara em julho de 2018. Né? Essa terceira epístola, cujo título é Necessidade Absoluta da Prática do Evangelho. Né? E ela nos trouxe grandes responsabilidades, pois chama todos à prática. Né? E essa prática ela foi representada justamente no Evangelho de Jesus, através dos evangelistas, posteriormente acrescentado por Paulo de Tarso mais adiante, e também acabou escrevendo sobre isso, apesar de não ser contemporâneo, né? Então, nessa terceira epístola, ela nos alerta: amados irmãos, aqueles cuja missão é inspirar aos espíritas os ensinamentos do Senhor, que ativem esse serviço, para que o Evangelho de Jesus possa ser, em verdade, compreendido, necessário, se torna, aos que desejam conhecê-lo, fazer o possível para pô-lo em prática. Se verdade é que o Novo Testamento se nos apresenta como sendo caminho para a salvação, que o observem os que já sabem isto. A prova desses ensinos sublimes está na prática das boas obras. A gente acaba, de repente, até para quem dá palestra, a gente acaba buscando muitas informações, vai em cima dos livros, então, mas não adianta ficar só na teoria, né? Não adianta ficar falando para os outros e não colocando em prática. Muitas vezes nós que falamos, corremos esse risco, aqueles que vêm à casa espírita ficam só pensando, puxa, essas palavras aqui servem ali para minha irmã, para o meu cunhado, para o meu irmão, para o meu colega de trabalho. A gente fica imaginando aplicar nos outros, sendo que a melhor maneira de a gente fazer com que os outros realmente pratiquem e façam é o exemplo, né? Então, a necessidade realmente de absoluta da prática do Evangelho é a gente arregaçar as mangas e realmente fazer o que tem que fazer, né? E ainda eles continuam falando nessa terceira epístola. Ora, se os irmãos que receberam por esses ensinamentos o princípio espiritual, que lhes facilita o caminho do progresso, não podem ficar estacionados. Estudai, aprendei. Muita coisa velada pela letra brilhará breve. As palavras de Jesus, à proporção que progredis, se tornam mais claras. Não esqueçais o que disse o mestre, minhas palavras são espírito e vida. Irmãos meus da verdadeira seara, ponde a mão no arado e não olheis para trás. Então, aqui, esse espírito que psicografou nas mãos de Oswaldo Mello, nos alerta. Não olhar para trás, botar a mão no arado. Então, isso remete a realmente trabalharmos, fazermos esse mundo se melhorar através do nosso exemplo e através da nossa disciplina e da nossa perseverança, né? Para realmente... quantas vezes a gente já foi, já voltou, já veio de novo, já voltou, e muitas vezes a gente fala, não, agora está tão bom, né? Deixa para depois. A gente, sendo espírita, não pode brincar, olha, se eu não fizer nessa vida, eu faço na próxima. Muitas vezes a gente não vem com as mesmas condições favoráveis, né? Porque já há muito tempo a gente está sendo chamado ao trabalho, né? E aí eu acredito que isso se aplica a todo bom cristão, né? Quando a gente fala, até a gente costuma mencionar trabalhadores da última hora,
né? A gente pensa, não, somos espíritas, né? Capaz, a gente tem que entender que todo que acredita no Cristo pode ser católico, pode ser adventista, evangélico, né? Eles também estão aí para cada um dentro da sua fé, também serem os trabalhadores para realmente ter essa mudança necessária para passarmos efetivamente ao mundo de regeneração, né? Então, e agora, o que vem a ser esse estudo do Evangelho Redivivo, né? Então, vocês viram que esse livro aqui foi escrito em 1940, 81 anos, e ele já, lá naquela época, dos 33 epístolas, pelo menos, acho que umas 20 fala em estudar o Evangelho de Jesus, que é o Novo Testamento, né? Então, naquela época, ele já dizia isso. Talvez, na época, não tivéssemos tão preparados, né? Hoje em dia, porque tem a gente que pensava que estudar o Novo Testamento era só coisa para o pessoal, aqueles letrados, os doutores da lei, isso e aquelas outras coisas, né? Mas hoje, com tantas obras acessórias, com tanto avanço que houve de obras que vieram até do próprio aquela coleção Fonte Viva do Chico Xavier, né? Vários, 5 ou 6 livros, Pão Nosso, Fonte Viva, né? Caminho, Verdade e Vida, todos eles são repletos de capítulos que começam com um versículo, onde depois, na sequência, é discorrido ali algo relacionado àquele versículo, né? Então, a gente tem que buscar realmente isso. Então, o que vem a ser o estudo do Evangelho de Vida, né? É um estudo lançado pela FEB, tendo a FEC como parceiro, que tem como objetivo estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e a orientação é de Alcione, sublime personagem do livro Renúncia, que pronunciou: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, quando chega no vivida, é justamente a gente, tudo aquilo que assimilou, que teve experiência e colocar em prática, né? E ele tem como foco a transformação moral do indivíduo pelo estudo, a prática do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. A metodologia utilizada no processo do ensino prioriza a urgente necessidade da transformação moral do espírito imortal, segundo os preceitos da mensagem cristã e das orientações espíritas, entre outras elencadas no livro 1, que trata da introdução ao estudo do Evangelho Redivivo, né? O pessoal que estavam estudando esse livro, mas em seguida foi lançado já o segundo livro, que é o Estudo Interpretativo do Evangelho segundo Mateus, né? Então, a proposta da FEB e da FEC, também como parceira, é lançar os 27 livros. Eles vão distribuir esses livros em 9 livros. Então, foi lançado o Evangelho Redivivo, agora o número 1, o número 2 é o segundo Mateus, o número 3 já deve estar saindo, quando fizemos uma reunião no mês de julho, do Evangelho Redivivo, o pessoal que está estudando online, eles falaram que até o final de julho seria lançado já o número 3, mas já deve estar por aí, né? Depois, o número 4 seria o Evangelho segundo Lucas, o 5, o de João, o livro 6 seria o estudo de Atos dos Apóstolos, o 7 seria as epístolas de Paulo de Tarso, que seriam todas as 13 epístolas nesse volume 7. O 8 seria o estudo das epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu. E o livro 9 seria o estudo interpretativo do Apocalipse de João, né? Então, isso aí, é lógico que esses outros livros vão demorar mais um pouco, mas a gente tem tanta coisa já para estudar, né? Que vai dar tempo. Espero que todos nós consigamos, ainda antes de partirmos de volta à parte espiritual, quem sabe darmos uma olhadinha nesses livros, né? E, então, a gente teve de maneira, assim, meio rápida, uma dinâmica para fazer com que as casas espíritas buscassem a estudar o Evangelho. Em 28 de maio, o Juliano Piuzeto, que já deu palestra aqui, você deve conhecer, ele é da região de Criciúma, ele organizou junto com o Maurício, com o Walter e com outras pessoas, para que a gente, todas as casas espíritas da Nona Ori
tivesse conhecimento do formato de estudo, de como que estava sendo feito. Então, eles criaram um grupo e, imediatamente, dia 19, isso foi o 28 de maio, dia 12 de junho, já teve a apresentação nesse grupo. 19 de maio, já nos convidaram para participar dessas reuniões online do Evangelho Redivivo, e várias casas, então, têm participado. A minha casa está participando com 3 representantes, mas o objetivo maior, realmente, é buscar que cada casa espírita acabe implantando o estudo do Evangelho Redivivo no dia da semana, no seu grupo, né? Que pode ser, continuar de maneira online, e talvez na hora que voltar a situação, a condição normal, que possamos estar nos encontrando fisicamente, porque nada melhor do que olhar olhos nos olhos, né? A gente estar perto, né? E poder realmente estar trocando experiências nesse sentido, né? Então, eu trouxe também aqui para a gente dar uma conversadinha hoje, é um trechinho da mensagem Jesus e o Evangelho. Esses dias eu estive falando sobre esse tema no programa Momentos de Luz e Amor com o Paulo e a Raquel, no sábado de manhã, e eu escolhi, então, 3 mensagens que estavam relacionadas ao estímulo do estudo do Evangelho de Jesus, né? E essa aqui, então, eu só vou ler o trechinho final para vocês verem como realmente tudo isso direciona para que a gente busque estudar o Evangelho. Então, o trecho final diz assim, ó, Jesus trazia em si uma forma de agir que chamava a atenção pela educação e respeito a tudo e a todos. Sua sabedoria selecionou alguns homens para fazer deles seus mais próximos seguidores, ensinando-lhes suas diretrizes, tornando-os pescadores de almas. Durante quase 3 anos, espalhou luzes e ensinamentos, até hoje despercebidos de muitos dos que não nos desejamos amoldar as suas lições. Ele nunca teve por meta as coisas terrenas. Seu objetivo está esclarecer os homens sobre a realidade do mundo espiritual. À medida que o entendimento humano progride na direção desse conhecimento, encontramos mais sentido nas suas lições e exemplos. Embora nada tenha escrito, seus discípulos, para não perderem seus ensinamentos, passaram a registrar seus ditos, seus feitos. Dessas anotações surgiu o maior manual de comportamento humano, o Evangelho ou a Boa Nova, traçando um roteiro para a conquista do Reino de Deus. Como divina luz, ilumina a terra e leciona o findar das guerras, implantando a paz. Suprema força ergue o doente que alegria sente das energias renovadas. Roteiro amigo mostra o caminho muitas vezes áspero, mas que nos conduz no rumo da felicidade autêntica. Acorda os homens que não creem na vida, que vivem na lida terrena, sem maiores objetivos. Ninho de amor aconchega a alma. Despertador acorda o ser e o faz compreender sua verdadeira finalidade no planeta azul. Petito Evangelho de Jesus. Então, vocês veem que, e se a gente digitar Evangelho de Jesus, no Momento Espírita, são várias mensagens direcionadas a gente buscar esse pequeno livrinho, né, que traz concentrado nele tantos ensinamentos de amor, de humildade, de perdão, e assim por diante, né. E uma situação que ele comenta aqui, também só vou dar uma palhinha aqui no final, ele falou nas questões espirituais, né? A gente tem que sempre lembrar que nós estamos de passagem, não que aqui não seja uma vida válida, né? A gente costuma dizer a verdadeira vida espiritual. Uma vez o Walter interpelou, mas então aqui a da Terra não é verdadeira? É verdadeira, sim. Ela também vale porque a gente se prepara para reencarnar com propósitos de se melhorar, de servir, de ajudar, de procurar ser melhor do que a encarnação anterior, né? E a gente, então, tem que dar o devido valor às coisas. Só que, muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente se esquece dos nossos compromissos espirituais, né? E tem uma parábola aqui, que é a Epístola, que é a Epístola 27ª. O título é Colocar os interesses da vida espiritual acima dos da vida material, né? Porque daqui a pouco a gente está indo embora. Quando nós nos preparamos
para reencarnar, a gente enche a nossa malinha ali de coisas que vamos usar aqui, só que a gente chega aqui, a gente não lembra de preparar a malinha de retorno para a parte espiritual, né? E depois, chega na última hora, a gente acaba colocando nelas coisas que não vão servir, que vai chegar lá na hora de passar lá na alfândega, isso aqui que você está levando não adianta levar para lá, porque isso só servia para a Terra, né? Então, a gente tem que levar aquelas coisas que a gente vai usar no plano espiritual, né? E, então, em momentos de transformação, que há necessidade de muitos trabalhadores, e a necessidade realmente de a gente poder contar com outras pessoas, né? A gente fala em trabalhadores da última hora, a gente costuma também chamar no meio espírita tarefeiros, né? Eu trouxe agora realmente para encerrar, está quase horário, né? Eu trouxe, meu pai já chegou, talvez, não sei se deu palestras aqui no Chico Xavier, né? Alguma vez, duas, né? Então, Antônio Camargo Leme, né, está vivo ainda, está com 85 anos. Ele e a minha mãe ele faz 85, mas 6 meses depois ela faz, então um na sequência do outro, então com saúde, tomaram as 2 doses da vacina. E ele, além de ser orador espírita, ele é poeta, ele faz poesias, algumas vezes ele também ganha algum prêmio, então ele escreveu uma poesia que se chama Precisa-se de Tarefeiros, né? Isso ele escreveu no ano 2000, há 21 anos atrás. E ela diz assim: precisa-se de pessoas de ambos os sexos, que não possuam melindres nem complexos, e devidamente vacinadas contra o egoísmo, que saibam renunciar em alguns momentos de qualquer tipo de lazer e divertimentos, visando as nobres causas do espiritismo. Precisa-se, e com bastante urgência, em todos os campos da benemerência, de irmãos caridosos para trabalhar. Estão sendo pagos ótimos salários para analfabetos ou universitários que estejam preparados para começar. As vagas disponíveis são ilimitadas, pois muitas pessoas estão necessitadas de braços amigos que as possam conduzir. Não é necessária qualquer experiência. Os pré-requisitos são amor e paciência, as condições básicas para o bem servir. Se você já possui o que se perde acima, e em qualquer época jamais desanima, venha trabalhar, uma das vagas é sua. Começar bem cedo e trabalhar contente é hábito salutar, contagiando a gente. Do raiar do sol até o nascer da lua. A felicidade está no servir constante, e a recompensa chega a todo instante. A prática da caridade é a fonte da luz, a nos proporcionar muitas noites de paz. Esses benefícios o trabalho nos traz, sempre que atendemos ao Mestre Jesus. Então, com essas palavras, atendendo ao Mestre Jesus, a gente agradece a todos vocês, esperando que a gente realmente possa vivenciar a doutrina espírita, não só na teoria, mas na prática. Prática muito amor. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Interiorizar os ensinamentos do mestre faz-se necessário, mas as sensações do instinto muito primitivo nos atraseiam o pensamento, e assim sobrepõem as ações que nos levam ao desenvolvimento moral. Heranças ancestrais, como prática na vivência, devem aos poucos ser substituídas pela nossa própria vontade de viver novas experiências, deixar fluir momentos de aprendizados edificantes. Ser complacente diante dos fatos não contribui em nada para romper com as ações instintivas. Ter coragem de se observar em qual momento nos encontramos, onde estão os fatores que nos aguardam para sensibilizar e desenvolver as virtudes. Seria inconveniente não observar o meio onde nos encontramos com tantos exemplos ou lições da Mãe Natureza. Pureza de sabedoria, a todo momento nos ensinar com tanta harmonia e tão pouco senso de observação temos.
O convite é diário, momento a momento, nos encantando na soberba do imediato, do prazer, e ainda nos enganamos que simplesmente o tempo não nos será prolongado nessa caminhada evolutiva. Despertar na oportunidade que nos é dado, harmonizar-se com a vida e como o viver, dando sentido aos valores que vão fazer parte real, ou seja, do Espírito Eterno. Amor é terapia do Mestre Jesus para contemplar, ter consequência ou agir, destituindo-se aos poucos os marasmos e as ilusões que tanto atrapalham o ser e a sociedade humana. Operar na conduta do bem é parte integrante do sentido evolutivo, a fim de não sobressair o orgulho, o egoísmo, a desesperança na vida eterna. O momento é que está agora. Não deixe retardar a semeadura, e o Divino Pai vos abençoará em toda obra na virtude que desenvolve o amor, com o exemplo que foi e será eternamente. Então, eu convido os irmãos agora, a gente passar, né, até o momento de passe, devido ao momento que a gente está vivendo, a gente vai fazer coletivo, né, com todo. Então, eu convidaria os queridos irmãos que sigamos com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, e daremos sequência ao passo. Podem seguir sentados e faremos aqui mesmo da forma coletiva. Basta para isso estarmos receptivos, vibrando no nosso pensamento em Deus e em Jesus. Deus, nosso Pai, conceda a nós todos aqui presentes os bálsamos salutares para o refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e morais. Conceda-nos, conforme nossa necessidade e nosso merecimento, para recebermos teu amor nesse momento, em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga, responsável pelo espaço de hoje. Pai nosso de amor, justiça, bondade e misericórdia, que está por toda parte, santificado seja vosso nome, que possamos honrá-los através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação, entendimento, para bem passar nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo o que o Senhor julgar necessário em nossa atual existência. Nos ensine o perdão, para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho e livrar-nos do mal, que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que neste momento as bênçãos trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também em nossos lares e em nossos locais de trabalho. Que esse bálsamo acalente a cada espírito encarnado e desencarnado que esteja precisando dessas boas energias. Gratidão, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz e que tenhamos uma abençoada semana. E que assim seja.